Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem que estão espalhados por esse Brasil gigantesco e por várias partes desse maior ainda planeta Terra. Que beleza, que maravilha a gente poder estar de volta. Eu sou o Fábio. Hoje a gente vai ver Levítico capítulo 13, a parte 2, episódio número 399. Esta que é a 5ª temporada, onde estamos vendo o livro de Levítico, capítulo por capítulo, todas as minúcias e detalhes das leis ali entregue ao povo. Tem muita coisa para a gente aprender hoje. A gente viu muita coisa legal no episódio anterior sobre a lepra. Você pode ver lá. E hoje a gente vai continuar concluindo todo esse ensino aqui. Muito aprendizado legal, tá bom? Nós consideramos a praga da lepra como um emblema do pecado, isso é bem claro nas Escrituras. O julgamento sobre ele sugerirá pensamentos sobre o tratamento do pecado. Nesse negócio, o ator principal era o sacerdote, que deve ser visto como o tipo de Cristo. O julgamento, nesse caso, ele seria disciplinar e não final, tá bom? Porque quando o Messias ele vier para julgar o mundo lá no último dia, ele aparecerá não como sacerdote, mas como rei. Nós estamos agora preocupados com as funções do sacerdote. Ele tinha que examinar a pessoa suspeita, e nisto ele procedeu de acordo com a lei. Ele tinha suas regras para determinar a presença da praga. Quanto a nós, pela palavra de Deus, a nossa pureza ou impureza deve ser determinada. A convicção é levada para casa pelo Espírito de Cristo. Quando o caso era duvidoso, o julgamento era adiado. Enquanto isso, a pessoa suspeita ela fica isolada. Versículos 4, 21 e 31 nos dá essa ideia, para que fosse dada a oportunidade para a manifestação dos sintomas. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, nós fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob a sua guarda até que essa fé fosse revelada. Ao final dos 7 dias de isolamento, foi proferido o julgamento, ou se os sintomas não fossem suficientemente manifestos, permitia-se um segundo período de 7 dias, que era o termo final. Em todo caso, uma provação suficiente nos é dada neste mundo para a manifestação de nosso caráter real. A provação que devemos ter o cuidado de melhorar. Uma vestimenta leprosa era tratada simbolicamente como representante do seu dono. Tinha que ser inspecionado pelo sacerdote para que houvesse um julgamento justo e a sentença correta, como se fosse uma pessoa. Caso a praga não fosse pronunciada, ela deveria ser isolada e examinada novamente após os mesmos intervalos de 7 dias. Versículos 50 e 54. Lembra lá em Atos 21:11 de Ágapo, o profeta, que fez o cinto de Paulo emblematicamente representar Paulo? Levítico 14:35 nos fala que o dono de uma casa leprosa, obviamente pelo mesmo motivo, deveria vir e contar ao sacerdote. Em alguns casos, o veredito foi absolvição. Se a suspeita de lepra provou ser apenas um mal superficial, o sujeito foi declarado limpo. Versículo 6. No versículo 34, a pessoa absolvida, porém, tinha que lavar as suas roupas. Não há pessoa tão perfeita que não precise da lavagem regenerativa do Espírito de Deus, simbolicamente, pela regeneração do Espírito Santo. Um leproso, supondo que a sua doença ela tivesse desaparecido,
apresenta o seu sacerdote para o ritual de purificação, mas o sacerdote, descobrindo que ele não está curado, o manda embora impuro, e com o tempo, porém, ele fica curado, ele volta ao sacerdote, e na segunda aplicação da sentença ele é declarado limpo. Versículo 17. Esse caso é como o do pecador, cujo arrependimento não é perfeito, e no altar ele descobre que até que ele se reconcilie com o irmão a quem ele havia ofendido, o seu presente não pode ser aceito. Feita a reconciliação, ele volta e encontra o favor de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. Qual que era a sentença? Versículo 46. O leproso deveria habitar fora do acampamento. Hipócritas e incrédulos, embora na igreja, na parte visível da igreja, não são reconhecidos por Deus como membros da igreja na parte espiritual. Olha que coisa! O leproso deveria se comportar como um excluído, buscando a misericórdia de Deus. Suas roupas são rasgadas para expressar dor e tristeza, sua cabeça está descoberta, sem turbante. Ele colocou uma cobertura sobre a boca para expressar o seu estado como de morte em vida. Ele deveria gritar impuro, versículo 45. Quando confessamos que estamos mortos em delitos e pecados, a tristeza para arrependimento, a esperança para nós em Deus, meus queridos. É uma praga de lepra, capítulo 13, versículo 3. Existem alguns estudiosos que afirmam que a lepra ela foi contraída por alguns filhos de Israel nos campos de tijolos quentes e empoeirados do Egito. Mas é muito difícil comprovar e apresentar provas dessa teoria tanto tempo depois. Milênios. A definição de que era qualquer doença grave se espalhando na superfície do corpo de maneira descrita no capítulo e de aspecto tão chocante, não há dúvida de que foi o tipo de pecado escolhido por Deus. Toda doença é pictórica, representativa do pecado. É para a nossa estrutura corporal a mesma coisa que o pecado é para a nossa alma. O pecado é o desarranjo, a desordem da alma, como a doença é a desordem do corpo. É uma desordem interna, manifestando-se em alguma manifestação externa, de caráter desagradável, doloroso. É algo errado dentro, alguma faculdade não fazendo o que foi feito para fazer, ou fazendo o que não deveria fazer, causando perturbação e angústia. Mas a lepra foi escolhida pelo divino governante de Israel como uma doença que deveria ser considerada por seu povo como especialmente típica e sugestiva de pecado. Foi admiravelmente adequado para ser, seja visto em seu aspecto individual ou social. Por que processo triste e estranho aconteceu que a estrutura corporal do homem, modelada pelo divino Criador, meus queridos, tomada limpa e pura, saudável e justa, tornou-se a sede de uma desordem tão repugnante? Como pode ser que a criancinha, cuja carne é bela e imaculada, a própria imagem de tudo que é limpo e doce, cresça e se torne um homem cheio de lepra, coberto da cabeça aos pés, com feridas repugnantes? De onde veio o pecado na alma e na vida do homem? Como? Veio aqui para manchar e estragar a bela criação de Deus. Como acontece que no coração da criança inocente e adorável entra o espírito mais vil, manifestando-se nas palavras mais chocantes e nos atos mais revoltantes. Mais tarde em sua vida, quando depois de 7 dias, o sacerdote hebreu não podia ver sinais de lepra verdadeira, ele não declarou o paciente limpo, ele o isolou outros 7 dias, versículo 5, e o examinou novamente. A lepra era uma doença tenaz e obstinada,
desaparecendo, reaparecendo, depois de um longo intervalo poderia, sob alguma causa, voltar à superfície. Quão semelhante à aflição da alma, meus queridos, o pecado. Quão tenaz é seu domínio sobre o coração humano. Desaparece e ficamos gratos, parabenizados, triunfantes. Mas as circunstâncias indutoras, as condições favoráveis surgem, conspiram, e eis que lá está novamente a sua face odiosa. Nós faríamos o bem, resolvemos fazer o bem, mas infelizmente o mal está presente conosco mais uma vez. Romanos 7, 21. A aparência externa era devida a um desarranjo interno. As fontes de saúde foram envenenadas, foram suspensos os processos internos necessários à saúde. E a consequência foi que traço após traço, membro após membro, decaiu e caiu. Era a morte acima do solo, a morte em forma viva. O pecado é a morte. A alma que vive em pecado está morta enquanto vive. Não é o que foi criado para ser, não é o que foi criado para fazer. Suas faculdades espirituais, os órgãos e membros da alma estão em um estado de dissolução contínua, tornando-se cada vez mais fracas até que sejam totalmente perdidas. É uma morte em vida. Os judeus não levaram um médico ao leproso, eles consideravam a lepra uma visitação de Deus e a consideravam incurável pela arte humana. O pecado é incurável por meros métodos humanos. Nada humano curará a desordem da alma, somente a mão toda poderosa para ministrar a mente doente. Quando Jesus Cristo provou a João que ele era de fato aquele que havia de vir e que não havia necessidade de esperar outro, ele acrescentou a recitação de suas bênçãos. Mateus 11:5, os leprosos estão purificados. Era uma verdadeira marca do Messias. O Salvador vindouro era aquele que tinha poder para curar o incurável, para tocar o mais imundo dos imundos com o dedo da misericórdia divina e o poder soberano, e para torná-lo inteiro e puro. Para aquele médico divino, o homem mais cheio da lepra do pecado pôde ir e dizer: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. Lucas 5,12. O que essa terrível doença era para um homem como membro da comunidade hebraica, isso é pecado para um homem como membro da sociedade hoje. É difícil, se não impossível, recuperar-se completamente do efeito mental de um espetáculo tão chocante e tão repugnante, repulsivo. A visão assombra a memória por anos. Nesse aspecto, a lepra é uma imagem marcante do pecado, pois isso é algo odioso e abominável no último grau, repugnante para o santo de Israel, odioso para todas as almas santas em suas formas mais vis. É algo que nós, mesmo com nossa pureza imperfeita, não podemos olhar. Muito mais horrível e odioso deve ser aos seus olhos, cujos pensamentos de santidade, bem como de misericórdia, são tão mais altos que os nossos, quanto os céus são mais altos que a terra. Isaías 55:9. Como essa doença típica se espalha de uma parte do corpo para outra, de um membro e órgão para outro, até que às vezes cobre todo o corpo. O pecado do qual era o tipo divinamente escolhido é uma coisa que se espalha, é uma coisa enfaticamente comunicável. Ele se espalha de faculdade em faculdade ao mesmo espírito humano. Um pecado leva a outro, como roubo leva a violência, embriaguez a falsidade, impureza ao engano. De pai para filho, de homem para homem, através de todo o corpo, ele se espalha muito no exterior, através de todo e qualquer corpo, civil ou eclesiástico, no qual ele entra. E existe o efeito da separação. Ele habitará sozinho, fora do acampamento será a sua habitação. Versículo 46. A lepra separava marido e mulher, pais e filhos.
amigo e amigo, separou uma vida humana da comunidade e foi uma fonte de tristeza. E no que diz respeito à preciosidade da vida, uma solidão fatal. O pecado é o poder de separação. Quem poderia ver o pobre leproso com roupas rasgadas, com a cabeça descoberta, com os lábios cobertos, passando pelo acampamento e gritando: impuro, imundo, em seu caminho para uma solidão triste, talvez ao longo da vida, e não ser afetado por uma terna pena, misericórdia e compaixão? Ele pode ser impuro, mas era miserável, estava perdido. A luz de sua vida havia se apagado. O pecado não é mais condenável do que lamentável. Tenha misericórdia, meu querido, daqueles a quem o pecado exclui de tudo que há de melhor abaixo e excluirá de tudo que há de brilhante e abençoado acima. Lembre-se do grande amor com que Ele nos amou, mesmo quando estávamos mortos em pecados. Efésios 2, versículo 4 e 5. Compadece com profunda compaixão e ajuda com mão erguida aqueles que ainda estão na lama do pecado e longe do reino de Deus. A gente volta no próximo episódio para continuar aprendendo mais da palavra de Deus, tantos ensinos preciosos, edificantes. Você encontra aqui no podcast Entendes o que estás lendo. A gente volta, se Deus quiser, no próximo episódio. Deus abençoe. Tchau, tchau.